Você já se perguntou por que pessoas boas passam por momentos difíceis? Por que aqueles que amam a Deus e buscam viver segundo sua palavra enfrentam provações e dificuldades? Se você já questionou isso em seu coração, você não está sozinho. Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade. Uma questão que ecoa nos corações de filhos de Deus através dos séculos. Imagine uma criança pequena que não entende por que seu pai não a deixa comer doces antes do jantar, ou por que precisa ir ao médico quando está com dor. Para a criança, essas atitudes do pai podem parecer cruéis ou desnecessárias. Ela não consegue enxergar além do momento presente, não compreende que há um amor profundo motivando cada não que recebe. Da mesma forma, muitas vezes, não compreendemos as ações de nosso Pai Celestial em nossas vidas. A palavra castigo pode assustar nossos corações. Ela nos faz pensar em punição, em alguém irritado conosco, em consequências por termos feito algo errado. Mas quando falamos sobre o castigo de Deus para seus filhos, estamos falando de algo completamente diferente. Estamos falando de um tipo de amor tão profundo e comprometido que está disposto a nos incomodar temporariamente para nos abençoar eternamente. Pense numa roseira sendo podada. As tesouras cortam galhos que pareciam saudáveis, removem flores que ainda estavam bonitas. Para quem não entende de jardinagem, pode parecer destruição, mas o jardineiro sabe que cada corte tem um propósito: fazer com que a roseira produza flores mais belas e abundantes na próxima estação. Assim é o coração de Deus para conosco. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Talvez se sinta abandonado, questionando se Deus realmente se importa com sua dor. Ou talvez conheça alguém que está enfrentando dificuldades e você não sabe como explicar por que um Deus amoroso permite o sofrimento. Se qualquer uma dessas situações descreve você, este é um lugar seguro para encontrar respostas e, mais importante ainda, para encontrar paz. A Bíblia nos ensina que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os nossos caminhos são os caminhos dele. Como os céus são mais altos que a terra, assim são os caminhos de Deus mais altos que os nossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Isso significa que há uma perspectiva divina sobre nossas circunstâncias, que vai muito além do que conseguimos enxergar. Um alpinista no meio da escalada vê apenas a rocha à sua frente, sente apenas o cansaço em seus músculos. Mas seu guia, que já fez essa escalada muitas vezes, vê o caminho todo, conhece cada curva, cada desafio e sabe exatamente onde a trilha levará. Ele pode pedir ao alpinista para fazer movimentos que parecem desnecessários ou difíceis, mas sempre com o objetivo de levá-lo seguro ao topo. Deus é nosso guia nesta escalada da vida. É natural que tenhamos dúvidas e questionamentos. Até mesmo homens e mulheres de fé inabaláveis na Bíblia passaram por momentos de perguntas e incertezas. Jó questionou Deus em meio ao seu sofrimento. Davi clamou perguntando por que Deus parecia estar longe. Até mesmo Jesus, em sua humanidade, clamou porque o Pai o havia desamparado. Ter perguntas não significa falta de fé. Significa que somos humanos tentando compreender um Deus infinito. O que descobriremos juntos é que o coração de Deus para conosco é sempre e unicamente amor. Mesmo quando suas ações nos confundem, mesmo quando seus caminhos nos parecem difíceis de entender, o amor é sempre a motivação. É como um médico que precisa fazer uma cirurgia. O corte da lâmina pode causar dor temporária, mas o objetivo é sempre a cura e a restauração. Nesta jornada de compreensão, não buscaremos respostas que satisfaçam apenas nossa mente, mas verdades que tragam paz ao nosso coração. Não estamos tentando justificar o sofrimento ou minimizar a dor real que as pessoas sentem. Em vez disso, queremos descobrir como o caráter amoroso de Deus se manifesta mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Respire fundo e permita que seu coração se abra para uma nova perspectiva. Que possamos ver através dos olhos da fé que aquilo que parece castigo severo é na verdade o mais terno cuidado de um pai, que nos ama além de toda compreensão. E que ao final desta reflexão possamos não apenas entender melhor os caminhos de Deus,
mas descansar com mais profundidade em seu amor inabalável por nós. Imagine por um momento uma criança pequena correndo em direção à rua movimentada. O que faz um pai amoroso? Sem hesitar, ele a segura firmemente, talvez até com um pouco de força. A criança pode chorar, pode não entender por que foi impedida de continuar sua brincadeira, mas o pai sabe que aquela correção salvou a vida de seu filho. Este é o coração da disciplina divina. Não nasce da raiva, mas do amor mais profundo e verdadeiro que existe. Quando olhamos para as páginas das Escrituras, encontramos uma verdade reconfortante na carta aos Hebreus. O Senhor disciplina a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Essas palavras nos revelam algo extraordinário sobre o caráter de Deus. Ele não nos disciplina como um juiz severo, que busca vingança, mas como um Pai celestial, que nos ama além de nossa compreensão. Pense em como um jardineiro trata suas plantas mais preciosas. Ele poda os galhos, remove as ervas daninhas e, às vezes, transplanta a planta para um solo melhor. Durante o processo, a planta pode sofrer, mas o jardineiro sabe que cada corte, cada mudança, permitirá que ela floresça com mais beleza e força. Assim, é o nosso Pai Celestial conosco. Cada dificuldade que Ele permite em nossas vidas tem o propósito de nos fazer florescer espiritualmente. A disciplina de Deus é como a mão gentil, mas firme de um médico. Quando uma criança precisa tomar uma vacina, ela pode resistir e chorar, mas os pais permitem o desconforto momentâneo porque sabem que aquela pequena dor protegerá o filho de doenças muito piores. O médico não aplica a vacina por crueldade, mas por amor e cuidado preventivo. Da mesma forma, nosso Pai Celestial permite certas dores em nossas vidas para nos proteger de males espirituais muito maiores. Há uma diferença fundamental entre punição e disciplina. A punição foca no passado e busca retribuição pelo erro cometido. Já a disciplina olha para o futuro, buscando transformação e crescimento. Quando Deus nos disciplina, Ele não está tentando nos machucar ou nos fazer pagar por nossos erros. Pelo contrário, Ele está investindo em nosso futuro espiritual, moldando nosso caráter para que sejamos mais parecidos com Jesus. Um mestre ceramista trabalha com barro nas mãos. Ele pressiona, molda e às vezes parece maltratar a argila. Mas em cada movimento há propósito e arte. O oleiro não odeia o barro. Ele tem uma visão clara do vaso belo que pretende criar. Nossas vidas estão nas mãos do oleiro divino. E cada pressão, cada moldagem, cada momento difícil que enfrentamos faz parte de seu projeto amoroso para nos transformar em vasos de honra. A Escritura nos ensina no livro de Provérbios que não devemos desprezar a disciplina do Senhor, nem nos cansarmos de sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, como um pai ao filho de quem se agrada. Isso significa que ser disciplinado por Deus é, na verdade, uma prova de nosso relacionamento especial com Ele. É o sinal de que não somos órfãos espirituais, mas filhos amados. Quando um pai terreno disciplina seu filho, o objetivo final é sempre o bem-estar da criança. Ele quer que ela aprenda limites, desenvolva autocontrole e se torne uma pessoa responsável e feliz. O mesmo acontece com nosso Pai Celestial. Sua disciplina visa nosso crescimento, nossa maturidade espiritual e, acima de tudo, um relacionamento mais íntimo com Ele. Cada lição aprendida através da dificuldade nos aproxima mais de seu coração e nos ensina a confiar em sua sabedoria. Por isso, quando enfrentamos tempos difíceis, podemos encontrar paz, sabendo que não estamos sendo castigados por um Deus irritado, mas sendo amados por um Pai que se importa demais conosco para nos deixar como estamos. Seu amor é tão grande que Ele está disposto a permitir nosso desconforto temporário para garantir nossa felicidade eterna. Nisto, encontramos não apenas aceitação, mas também profunda gratidão por ter um Deus que nos ama assim. Você já observou um ourives trabalhando? É fascinante ver como ele coloca o ouro bruto no fogo, aquece até temperaturas altíssimas e pacientemente espera. O metal derrete, as impurezas sobem à superfície e são cuidadosamente removidas.
O processo se repete várias vezes, até que o ouro emerge puro, brilhante e precioso. Assim é o trabalho que nosso Pai Celestial faz em nossas vidas, através das dificuldades que enfrentamos. A Bíblia nos ensina que Deus nos prova como se prova a prata e nos refina como se refina o ouro. Não é um processo fácil ou confortável, mas é necessário. Imagine seu coração como um pedaço de ouro bruto. Há tanto potencial ali, tanta beleza escondida, mas também há impurezas que precisam ser removidas. O orgulho, a autoconfiança excessiva, a impaciência, a falta de compaixão, todas essas são como escórias que impedem nossa verdadeira beleza de brilhar. Pense numa esponja que absorveu muita sujeira ao longo do tempo. Por mais que você passe água limpa sobre ela, a sujeira não sai completamente. É preciso apertar, torcer, fazer pressão para que toda a impureza seja expulsa. Somente assim, a esponja volta a ser útil para sua função. Da mesma forma, às vezes Deus permite pressões em nossas vidas para que aquilo que não deveria estar em nossos corações seja removido. Um ferreiro trabalha o ferro no fogo até que ele fique maleável. Enquanto está frio e duro, é impossível moldá-lo. Mas quando aquecido, pode ser transformado na ferramenta mais útil. As adversidades são como esse fogo que Deus usa para nos tornar maleáveis em suas mãos. Quando estamos confortáveis demais, tendemos a enrijecer em nossos próprios caminhos. Mas nas dificuldades, tornamo-nos flexíveis à vontade divina. A palavra de Deus nos diz que toda disciplina no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, no entanto, produz fruto pacífico de justiça para aqueles que por ela foram exercitados. É como o atleta que treina intensamente. Durante o exercício, há suor, cansaço, até mesmo dor muscular. Mas essa dor temporária produz força, resistência e condicionamento que serão valorizados por toda a vida. Imagine uma águia empurrando seus filhotes para fora do ninho. Para quem observa de longe, pode parecer crueldade. Mas a águia-mãe sabe que somente sendo forçados a usar suas asas, os filhotes descobrirão que podem voar. Deus, como nossa águia celestial, às vezes nos empurra para fora de nossas zonas de conforto. Não para nos machucar, mas para nos ensinar que temos asas espirituais que nem sabíamos que existiam. O profeta Jeremias nos fala sobre o oleiro e o barro. Quando o vaso não sai como o oleiro desejava, ele não joga o barro fora. Em vez disso, ele amassa novamente e recomeça. As pressões e dificuldades da vida são como as mãos do oleiro nos moldando. Cada aperto, cada pressão, tem o propósito de nos transformar no vaso que Deus planejou que fôssemos. Há uma grande diferença entre sofrimento sem propósito e refinamento divino. O sofrimento aleatório deixa cicatrizes e amargura. Mas o refinamento de Deus sempre produz algo belo. É como a diferença entre uma pedra que se quebra acidentalmente e um diamante que é lapidado por um especialista. Ambos passam por pressão, mas um resulta em fragmentos inúteis, enquanto o outro se torna uma joia preciosa. As Escrituras nos ensinam que o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Deus não olha apenas para nossa aparência externa ou nossas realizações. Ele está interessado no estado do nosso coração. E assim como o ourives sabe exatamente quando o metal está purificado, porque consegue ver seu próprio reflexo nele, nosso Pai Celestial continua o processo de refinamento até poder ver a imagem de Cristo refletida em nós. Quando uma pérola se forma dentro da ostra, ela começa com uma pequena irritação, um grão de areia que incomoda. Mas ao invés de simplesmente expulsar o invasor, a ostra o cobre com camadas e camadas de nácar, transformando aquilo que a incomodava em algo de valor inestimável. Nossas tribulações são como esse grão de areia. Deus as usa para formar pérolas de caráter, paciência e fé em nossas vidas. O resultado desse processo de refinamento é maravilhoso. Emergimos das dificuldades não apenas sobreviventes, mas transformados. Nossa fé se torna mais sólida, nossa compaixão mais profunda, nossa sabedoria mais madura. Aquilo que antes nos derrubaria, agora nos fortalece. Tornamo-nos pessoas que
podem consolar outros com o consolo que recebemos de Deus. Como nos ensina a carta de Paulo aos Coríntios, é assim que Deus transforma o que era destinado para o mal em bênção para muitos. Imagine um viajante perdido numa floresta escura. Ele caminha cada vez mais para dentro da mata, confiante de que conhece o caminho, mas quanto mais avança, mais perdido fica. De repente, ele tropeça numa raiz e cai. Machucado e dolorido, ele, forçadamente, e nesse momento de pausa, ouve ao longe o som de carros numa estrada. A queda, que parecia uma desgraça, se torna sua salvação. Ela o impediu de se perder ainda mais e o redirecionou para o caminho certo. Assim age nosso Pai Celestial quando nos desviamos de seus caminhos. A palavra de Deus nos ensina que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Muitas vezes, em nossa limitada perspectiva humana, escolhemos direções que nos parecem atrativas e promissoras. Seguimos nossos próprios desejos, nossa própria sabedoria, achando que sabemos o que é melhor para nós. É como uma criança que vê um doce bonito, mas não sabe que dentro dele há veneno. Pense num pastor que cuida de suas ovelhas. Quando uma ovelha teimosa se afasta do rebanho e caminha em direção a um precipício, o que faz o pastor? Ele usa sua vara, às vezes até machuca levemente o animal, mas só para impedi-lo de cair no abismo. A ovelha pode não entender no momento por que está sendo maltratada, mas o pastor vê o perigo que ela não consegue enxergar. Um GPS moderno tem uma função interessante. Quando você sai da rota programada, ele avisa imediatamente e calcula um novo caminho para levá-lo de volta ao destino. Deus age como nosso GPS espiritual. Quando nos desviamos de seus planos, ele permite circunstâncias que nos fazem parar, reavaliar e retornar ao caminho correto. O que pode parecer um obstáculo frustrante é, na verdade, uma correção amorosa de rota. A história do profeta Jonas nos ensina muito sobre isso. Quando Deus o chamou para pregar em Nínive, Jonas fugiu na direção oposta. Embarcou num navio rumo a Tarsis, achando que poderia escapar da vontade de Deus. Mas uma grande tempestade se levantou, e Jonas acabou sendo engolido por um grande peixe. Aquilo que parecia uma catástrofe terrível foi, na verdade, a forma de Deus redirecionar seu servo rebelde para o caminho certo. Imagine um engenheiro observando uma ponte que ele construiu. Ele nota que uma das vigas está começando a rachar. O que ele faz? Imediatamente fecha a ponte ao tráfego, mesmo sabendo que isso causará transtornos a milhares de pessoas. Sua ação pode ser vista como inconveniente, mas ele sabe que o colapso da ponte seria uma tragédia muito maior. Assim, Deus age quando vê que estamos trilhando caminhos que levarão à destruição. O salmista Davi escreveu que antes de ser afligido ele andava errado, mas depois passou a guardar a palavra de Deus. Esta é uma confissão honesta de como a disciplina divina o trouxe de volta aos caminhos do Senhor. Às vezes, é preciso que experimentemos as consequências de nossas escolhas erradas para que valorizemos verdadeiramente a sabedoria e proteção de Deus. Um jardineiro experiente sabe reconhecer quando uma planta está crescendo na direção errada. Talvez ela esteja se inclinando para longe da luz, ou seus galhos estejam se emaranhando com outras plantas. Ele então usa estacas e amarras para redirecioná-la. A planta pode resistir inicialmente, mas logo percebe que está crescendo mais, forte e saudável. Deus faz isso conosco quando percebe que estamos crescendo na direção espiritual errada. As Escrituras nos dizem que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Não é que Deus queira controlar cada movimento nosso, mas Ele conhece os caminhos que levam à vida e à paz. Quando insistimos em seguir rotas perigosas, Ele intervém com amor. É como um pai que tira uma faca das mãos de uma criança. Pode parecer cruel para a criança, mas é um ato de amor protetor. Há uma diferença importante entre desistir dos nossos sonhos e redirecioná-los segundo a vontade de Deus. Quando Deus nos disciplina para nos trazer de volta ao caminho, Ele não está destruindo nossos sonhos, mas os refinando e aperfeiçoando.
É como um escultor que vê um bloco de mármore. Ele precisa quebrar e remover certas partes, não para destruir, mas para revelar a obra-prima que está escondida dentro. O profeta Jeremias nos fala sobre como Deus pode arrancar e derrubar, mas também plantar e edificar. A disciplina que nos tira de caminhos errados pode parecer destrutiva, mas sempre vem acompanhada da promessa de reconstrução. É como uma demolição controlada. Derruba-se o que estava com defeito para construir algo novo e melhor no lugar. Pense numa corredeira que desvia o curso de um riacho. A água pode inicialmente se resistir, criando turbulência e espuma, mas logo encontra seu novo leito e flui suavemente novamente. Quando Deus redireciona nossos caminhos através da disciplina, pode haver turbulência inicial, mas logo descobrimos que o novo curso é melhor, mais seguro e nos leva a destinos mais belos do que jamais imaginamos. Você já tentou andar numa corda bamba? No início, seus braços tremem, suas pernas bamboleiam, e você tem a sensação de que vai cair a qualquer momento. Mas conforme pratica, algo interessante acontece. Seus músculos se fortalecem, seu equilíbrio melhora, e aquilo que antes parecia impossível se torna natural. A vida cristã é semelhante. É nas dificuldades que desenvolvemos nossa força espiritual e aprendemos a nos equilibrar na fé. Quando um bebê está aprendendo a andar, ele cai muitas vezes. Cada queda poderia desencorajá-lo, mas algo dentro dele o impulsiona a se levantar e tentar novamente. Os pais não carregam o bebê o tempo todo para evitar que ele caia. Eles sabem que essas quedas são necessárias para que ele desenvolva força nas pernas e confiança em seus próprios passos. Nosso Pai Celestial age de forma similar conosco. Ele permite que enfrentemos desafios, porque sabe que é assim que desenvolvemos força espiritual. A palavra nos ensina que a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que sejamos perfeitos e íntegros, não faltando em coisa alguma. É um processo gradual, como uma academia espiritual. Imagine um atleta que vai à academia apenas quando se sente bem e forte. Ele nunca desenvolveria músculos verdadeiros. São justamente os exercícios mais difíceis, quando os músculos são forçados além de sua zona de conforto, que produzem crescimento real. Pense numa árvore plantada numa região ventosa. Enquanto uma árvore protegida do vento cresce alta, mas frágil, aquela que enfrenta ventos constantes desenvolve raízes profundas e um tronco robusto. Os ventos que pareciam ameaçá-la, na verdade, a fortaleceram. Assim são as provações em nossas vidas. Elas nos forçam a aprofundar nossas raízes espirituais e nos tornar mais resistentes. Um mergulhador experiente sabe que quanto mais fundo vai, maior é a pressão da água sobre ele. Mas ele também sabe que são nessas profundidades que encontra os tesouros mais preciosos. Nossa jornada espiritual é semelhante. Quanto mais profundas são nossas provações, maior é a pressão que sentimos. Mas é também nesses momentos que descobrimos tesouros espirituais que nunca encontraríamos na superfície da vida fácil. As Escrituras nos dizem que devemos nos alegrar nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Isso pode soar estranho aos nossos ouvidos naturais. Como podemos nos alegrar no sofrimento? A resposta está em compreender que Deus está trabalhando através de cada dificuldade para nos tornar mais dependentes dele e mais semelhantes a Cristo. Imagine um músico tocando um instrumento. Quando as cordas estão frouxas, não produzem som algum. É preciso tensão, é preciso apertar as cordas até o ponto certo para que produzam a melodia beautiful. Nossa vida espiritual é como essas cordas. É a tensão das provações que permite que nossa fé produza uma melodia, que glorifica a Deus e abençoa outros. Um diamante se forma no subsolo através de pressão e calor extremos durante milhões de anos. Sem essa pressão, seria apenas carvão comum. Da mesma forma, as pressões que enfrentamos na vida cristã têm o poder de transformar nosso caráter comum em algo precioso e raro. O que parece estar nos esmagando está, na verdade, nos cristalizando em algo belo. O apóstolo Paulo nos ensina que quando somos fracos, então é que somos fortes.
Isso parece contraditório, mas revela uma verdade profunda. É quando reconhecemos nossa fraqueza que nos voltamos completamente para Deus. É como uma criança que, quando se machuca, corre imediatamente para os braços de sua mãe. Nossas fraquezas nos levam aos braços de nosso Pai Celestial. Pense num smartphone moderno. Ele funciona bem quando a bateria está cheia, mas revelamos sua verdadeira dependência da energia quando ela está quase acabando. Começamos a procurar urgentemente um carregador. Espiritualmente, às vezes, Deus permite que nossa bateria fique fraca para que corramos para Ele, nossa fonte de energia eterna. A fé não testada é como um músculo não exercitado. Pode parecer forte, mas quando colocada sob pressão, revela sua verdadeira fragilidade. Abraão não desenvolveu sua fé famosa num dia tranquilo, mas quando foi chamado a sacrificar Isaque. Moisés não se tornou um grande líder numa sala, confortável, mas enfrentando o faraó e guiando um povo rebelde pelo deserto. Nossa fé se fortalece não na ausência de dificuldades, mas enfrentando-as com Deus. Um piloto de avião treina exaustivamente para situações de emergência. Ele pratica pousos forçados, falhas de motor, condições climáticas adversas. Por quê? Porque sabe que se essas situações realmente acontecerem, sua resposta precisa ser automática e confiante. Deus permite que enfrentemos emergências espirituais, para que nossa resposta de fé se torne cada vez mais automática e sólida. As Escrituras nos prometem que Deus não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, mas com a tentação providenciará também o escape, para que a possamos suportar. Esta é uma promessa reconfortante. Cada desafio que enfrentamos vem com uma provisão divina para superá-lo. É como um professor que dá uma prova difícil aos alunos, mas certifica-se de que eles tenham todas as ferramentas necessárias para passar. Quando uma borboleta está lutando para sair do casulo, nossa tendência natural seria ajudá-la. Mas se fizéssemos isso, estaríamos, na verdade, prejudicando-a. É justamente esse esforço de quebrar o casulo que fortalece suas asas para o voo. Deus, em sua sabedoria, permite que lutemos com nossos casulos de dificuldade, porque sabe que é isso que nos dará asas fortes para voar na vida espiritual. Imagine um tapete persa sendo tecido do lado de baixo. Você vê apenas os nós, os fios emaranhados, as cores misturadas sem sentido aparente. Mas quando o artesão vira o tapete, revela-se uma obra-prima de beleza indescritível. Assim é nossa jornada com Deus. Do nosso lado, vemos apenas os fios, confusos das dificuldades, mas Ele está tecendo algo magnífico do outro lado. Compreendemos agora que quando Deus permite dificuldades em nossas vidas, não é porque perdeu o controle ou deixou de nos amar. Pelo contrário, é a maior demonstração de que somos seus filhos amados. Como um pai terreno que se preocupa o suficiente para corrigir e orientar, nosso Pai Celestial nos disciplina porque vê em nós um potencial que nem imaginamos existir. É reconfortante saber que cada lágrima derramada não passa despercebida aos olhos de Deus. Cada momento de dor tem propósito em suas mãos amorosas. Ele coleta nossas lágrimas como um joalheiro que coleta pérolas, sabendo que cada uma delas será transformada em algo precioso. Não sofremos em vão, nem caminhamos sozinhos através dos vales escuros da vida. A disciplina divina é como uma escultura sendo entalhada. O cinzel pode machucar a pedra, mas cada golpe revela mais da obra-prima escondida dentro. Deus não nos quebra para nos destruir, mas nos molda para revelar a imagem de Cristo que Ele plantou em nossos corações. Cada ferida tem um propósito. Cada cicatriz conta uma história de crescimento e transformação. Pense numa sinfonia sendo regida. Há momentos de silêncio, notas graves e pesadas, passagens que soam dissonantes. Mas o maestro sabe que cada nota, mesmo as mais difíceis de ouvir, contribui para a harmonia final. Nossa vida é essa sinfonia, e Deus é o maestro. Ele permite as notas graves das provações, porque sabe como elas se encaixam na melodia final da nossa história. Quando uma pedra preciosa está sendo lapidada,
Cada faceta criada pelo corte aumenta sua capacidade de refletir luz. São necessários muitos cortes, muita pressão, mas o resultado final é uma joia que brilha com esplendor. Assim somos nós nas mãos de Deus. Cada dificuldade é como uma nova faceta sendo criada em nosso caráter, aumentando nossa capacidade de refletir a luz do amor divino para o mundo. Há uma diferença profunda entre o sofrimento que o mundo oferece e a disciplina que vem de Deus. O sofrimento mundano deixa apenas amargura e cicatrizes, mas a disciplina divina sempre produz frutos. Paciência onde havia irritação, compaixão onde havia indiferença, força onde havia fraqueza. É como a diferença entre uma tempestade destrutiva e a chuva que irriga o jardim. As Escrituras nos asseguram que toda disciplina, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Entretanto, depois produz fruto pacífico de justiça para aqueles que foram exercitados por ela. Esta promessa é nossa âncora nas tempestades da vida. O depois de Deus sempre é melhor do que o antes em nossas vidas. É importante lembrar que Deus não nos disciplina como um juiz distante e frio, mas como um pai amoroso que está intimamente envolvido em nossas vidas. Ele celebra cada vitória conosco, chora com cada dor nossa e nunca nos abandona nos momentos mais difíceis. Sua disciplina sempre vem acompanhada de sua presença consoladora. Um dia, quando estivermos na presença de Deus, olharemos para trás e veremos claramente como cada dificuldade, cada prova, cada momento de disciplina divina contribuiu para nos tornar quem Ele queria que fôssemos. Entenderemos que não havia outra maneira de chegar àquela glória sem passar pelos vales que nos pareciam tão escuros. Por isso, quando enfrentarmos momentos difíceis, lembremos de que estamos nas mãos de um Pai que nos ama infinitamente. Suas mãos são hábeis, seus propósitos são perfeitos, e seu amor por nós é inabalável. Mesmo quando não compreendemos o porquê das circunstâncias, podemos descansar na certeza de que Ele está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Que possamos, então, receber a disciplina de Deus não com revolta ou amargura, mas com a humildade de quem reconhece estar sendo moldado pelo maior artista de todos os tempos. E que encontremos paz, sabendo que, no final de tudo, seremos melhores do que jamais poderíamos ter imaginado, não por nossos próprios esforços, mas pela graça e amor disciplinador de nosso Pai Celestial.